começando mais uma edição aqui do nosso canal. E a primeira coisa que eu vou pedir a vocês é que disparem nas suas redes sociais o nosso vídeo de hoje, tá? Porque ele promete, tem muitos assuntos, uma teologia muito saudável, tá? Muito pura. Eu vou pedir que vocês compartilhem nas suas redes sociais, tá? Mande aí para o seu Facebook, manda aí para o seu Instagram, manda para o seu WhatsApp, para todo mundo. Não vai doer, não custa nada para você, tá? Porque o nosso vídeo de hoje promete, pessoal, tá? Vou começar hoje uma série aqui falando sobre seitas e heresias, tá? Vou começar hoje falando sobre adventismo, tá? Mas nós vamos só dar início hoje, tá? Só vamos começar o assunto porque nós vamos ter muitos outros assuntos sobre seitas e heresias, tá? Vamos falar de catolicismo, de espiritismo, testemunha de Jeová, poxa, um monte de seitas, tá? Mormonismo, muçulmanos, kardecismo, tá? Tudo que pudermos falar na questão de seitas e heresia, nós vamos falar, tá? E hoje nós vamos começar a falar de adventismo, tá bom? Então manda aí esse vídeo aí, tá? Explode tudo, porque nós vamos falar sobre adventismo. É uma seita? É ou não? E se é uma seita, o que nos leva a determinar uma seita? Tá? Se o adventismo é uma seita, por que eles têm uma aceitação, né, muito grande no meio evangélico, né? Haja vista que seus cantores são ouvidos, né, os CDs de seus cantores eram vendidos em livrarias evangélicas, né? Os cantores deles cantam nas igrejas evangélicas, né? Os seus programas de televisão são assistidos por evangélicos, seus líderes também são chamados de pastores, né? Quem não gosta de Gators, né? Quem não gosta de David Phelps, Leonardo Gonçalves, tanta gente aí, né? Os Arrais, Prisma, né? Grupos conhecidos, Arautos do Rei, Alessandra Samadello, né? São cantores famosíssimos no meio evangélico, no meio adventista, né? Que também transitam entre os evangélicos. Eles têm programa de televisão e entre outras coisas, né? Então, é ou não é uma seita o adventismo? Bom, mas vamos lá, vamos começar. Mas conto aí com o seu engajamento, especificamente no Facebook e no WhatsApp, tá? Que são os principais, né? Os mais fáceis de engajamento, né? Todos vocês engajam, né? Então nos ajuda nisso aí, porque o nosso vídeo de hoje promete, tá? Primeira questão que nós devemos entender. Cláudio, qual é a vantagem de estudar seitas e heresias, né? Seitas e heresias é falar mal da igreja dos outros? Não. Entenda o que eu vou te dizer. Nós não queremos denegrir moralmente ninguém, tá? Nós vamos estudar hoje ideias. Nós não debatemos pessoas, debatemos ideias. É um debate de ideias, tá? E o que vai aferir o que é uma seita ou heresia, ou é a própria palavra de Deus, tá? Que é o que nós vamos estudar, tá? Então, qual é a vantagem de estudar seitas e heresia? Primeiro, quando nós estudamos seitas e heresia, nós estudamos o errado e acabamos entendendo o certo, tá? Quando você corrigir um desvio, quando você corrige o errado das seitas ou da heresia, você é obrigado a ensinar de maneira certa, tá? Segundo, por isso o estudo de seitas e heresias, por estudar o errado e aprender o certo, se torna e é um dos principais estudos da teologia, tá? Porque você corrige a rota teológica, a rota doutrinária. Então, quais são os detalhes do nosso estudo hoje? Por que nós vamos estudar hoje seitas e heresias e por que nós vamos falar sobre o adventismo? Muitos declaram o adventismo como uma igreja evangélica. Eles têm uma rede de TV, eles têm escolas, eles têm hospitais, né? Seus líderes são estudados e chamados de pastores. Seus pastores são de muita qualidade, tá? Então, além de usarem bastante a Bíblia, programas muito conhecidos como Está Escrito, né? Na Mira da Verdade, os seus teólogos são muito esclarecidos, eles têm um profundo conhecimento da Escritura, então estão sendo, com a Bíblia na mão, falam muito bem, né? Tem um profundo conhecimento, né? São muito inteligentes, igual aos pastores da Universal, né? Você não vê um pastor, né, falando errado,
um pastor da Universal, né, ou fazendo coisas ruins, sem qualidade na televisão. A mesma coisa é o adventismo. Então suas escolas, a questão adventista, estão entre as maiores escolas do mundo, tá? Em qualidade de ensino. Então aparentemente o adventismo aparentemente é evangélico, porque contém as mesmas, né? Só aparentemente doutrinas evangélicas. Parece, mas não é. Vejamos as doutrinas, né? A doutrina da Trindade. Eles também creem na Trindade, né? Que 98% das pessoas creem na Trindade, né? A divindade de Cristo, eles creem que Jesus é Deus, o nascimento virginal de Jesus. Então eles creem que Jesus nasceu da Virgem Imaculada, né? No caso até então, que Maria era virgem até então. Eles creem no Espírito Santo, que o Espírito Santo é Deus, eles creem que Cristo é Deus, eles creem, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Então tem muitas coisas que eles creem que é bastante parecido com aquilo que nós estudamos, tá? Então, recentemente, nós percebemos que o adventismo tem trabalhado em prol de minimizar a imagem negativa que eles têm em prol do Evangelho. Então tem tido um esforço de aproximação, não falando de coisas muito polêmicas, né, nos programas de televisão deles, né? Aspectos positivos dentro do adventismo. Seu programa de saúde, que é um dos melhores do mundo, né? Construção de hospitais, seu programa de educação, no caso de escolas, né? Sua escola é irrefutavelmente muito boa, seu ensino está entre os melhores do mundo e o cuidado que eles têm com órfãos, viúvas e necessitados, tá? Então, até aí os pontos positivos do adventismo. Mas e aí? Vamos conhecer um pouco do fator histórico do adventismo, né, em termos teológicos e doutrinários. Vamos lá. Primeiro a história, né? Agora preste muita atenção na minha tese feita sobre adventismo. Como surgiu a igreja adventista? No início do século XIX, houve no mundo cristão de forma geral, né? Todo mundo cristão, um despertamento pelo interesse da vinda de Cristo. A vinda de Cristo passou a ser alvo de sermões, estudos, programas de rádio e TV. E aí então surgiu um pastor batista no estado de Nova York chamado William Miller, tá? Ele estava entre as pessoas mais conhecidas na época por seus estudos acerca do assunto escatológico, nesse grande avivamento, né, sobre a volta de Jesus. Esse foi o primeiro pastor a começar esse avivamento sobre o advento da volta de Jesus, né, do Senhor, aí no século XIX. Então ele estudando, esse pastor William Miller, Daniel 8, versículo 14, que se refere à vinda de Cristo para purificar o santuário, né? Daniel 8,14 é o texto de onde nasceu o adventismo. Daqui, desse texto, nasceu o adventismo. Diz assim: ele me respondeu, até 2.300 tardes e manhãs, então o santuário será purificado. Bom, William Miller pegou Daniel 8,14, que se refere à vinda de Cristo para purificar o santuário, e ele fez uma interpretação que serviu de base para tudo que vinha a ser seguido, né, como nós já lemos em Daniel 8,14. É a interpretação tradicional, né, teológica de Daniel 8,14, é que através do sangue de Jesus, ou seja, do seu sangue vertido na cruz, Jesus fez um derramamento de sangue na cruz e ali ele purificou o santuário celestial. Mas Miller entendeu isso como que significando que a partir da carta de Esdras, que Esdras recebeu, que autorizou a saída lá da Babilônia, né, contando 2.300 tardes e manhãs. Miller então fez a conta e chegou à incrível conclusão, preste muita atenção, que Jesus voltaria à Terra em 1843, na conta de William Miller. E veja como foi o cálculo de William Miller: 2.300 tardes e manhãs, contando a partir do ano 457 a.C., que é a data do retorno de Israel à Terra Prometida, né? William Miller fez a conta que Cristo então voltaria para purificar o santuário terrestre, né? E no caso o novo templo construído, né? Então ele voltaria em glória, tá? Jesus voltaria literalmente, de acordo com William Miller, em 1843. Detalhe:
Quando William Miller chegou à conclusão que Jesus voltaria em 1843, ele estava no ano de 1818. Então, nesse caso, restaria ainda 25 anos pela frente, né? William Miller, no ano 1818, profetiza que Jesus voltaria em 1843, tendo aí 25 anos pela frente. E aí, meus irmãos, William Miller começou a pregar: daqui a 25 anos Jesus vai voltar, né? E aí, o que era na época um grupo de 50 irmãos, logo de forma absurda, né, passaram para 100 mil irmãos, né? Todos eles acreditando que Jesus voltaria em 1843. Todos venderam suas casas, né, lavouras, bens, imaginando que Jesus iria voltar em 1843. Chegou o dia tão esperado do retorno de Cristo em 1843. Muitos irmãos subiram no terraço de suas casas, né, nos telhados, foram para as montanhas esperando a volta de Cristo, né? Então, isso no ano de 1843, né? Mas Jesus não voltou em 1843, né? Isso trouxe uma decepção terrível, uma decepção muito grande, né? Então Miller fez uma revisão dos cálculos e ele disse: eu cometi um erro, mas foi de um ano. Então ele mesmo remarcou a volta de Jesus para o ano seguinte, mesmo dia 21 de março, mas dessa vez de 1844. Um ano depois, então, William Miller decidiu que ele errou o ano, né, que não seria 1843, seria 1844, 21 de março, dessa vez de 1844. Mais uma vez chegou o grande dia do retorno de Cristo, todos subiram das suas casas e Jesus não veio. Então Miller fez outro cálculo e ele indicou que seria no dia 28 de outubro do mesmo ano. Então, isto é, 22 de outubro de 1844. Ele estava em março, aí ele disse: Jesus vai voltar, só que agora pela terceira vez. Eu errei de novo, fiz um novo cálculo, agora será em 22 de outubro de 1844. Chegou o grande dia e, surpresa, Jesus não voltou, né? E agora Miller, dando uma prova de sua sinceridade, honestidade, honradez, ele confessa que se equivocou, ele confessou estar errado. Miller saiu de cenário muito desapontado, não quis mais pregar o evangelho, sumiu de cenário e disse: gente, eu errei, não é nada disso, esquece tudo que eu falei, e etc, né? Mas a trajetória já tinha acontecido. Por quê? Seus discípulos não deixaram barato as profecias de William Miller. Haja visto que naquela altura já tinha mais de 100 mil adeptos, né? Mais de 100 mil fiéis a essas profecias do grande profeta Miller, né? Eles não estavam dispostos a abandonar a mensagem de Miller acerca do advento de Cristo. Então, como nasce o adventismo? Dos que haviam seguido William Miller, 3 acabaram se reunindo, né, para formar uma nova igreja baseada em uma nova interpretação das profecias de Miller. Então esses 3 grupos não estão interpretando a Bíblia, as profecias bíblicas. Eles agora são 3 grupos que estão interpretando o William Miller, né? Eles fazem a interpretação do que o William Miller estava falando, né? O que o William Miller estava falando, o que ele estava dizendo, né? Esse grupo está interpretando as profecias de Miller e era o principal deles, né? Eram 3 irmãos. O principal foi o fervoroso discípulo de Miller chamado Hiram Edson, que era também amigo pessoal de Miller. O que Hiram Edson diz? Ele diz que no dia seguinte, a grande desilusão é 22 de outubro de 1844, né, que é a terceira e a maior de todas as desilusões, né, quando Miller assume ter equivocado. Ele diz que após o grande dia dessa grande desilusão de 1844, ele diz que teve uma revelação, esse Hiram Edson falando, né, uma revelação profundíssima, e essa foi a revelação. Vou ler para os irmãos. Literalmente o que ele escreveu está no livro Administração da Igreja, página 20, um dos principais livros oficiais do Adventismo, e ele diz, olha o que ele diz: e eu vi, clara e distintamente, que em vez de nosso sumo sacerdote haver saído do lugar santíssimo, do santuário celestial para a terra, no 10º dia do 7º mês, ao final dos 2.300 dias, ele, pela primeira vez, entrava nesse dia no 2º compartimento daquele santuário, e que ele tinha um trabalho a realizar no lugar santíssimo antes de vir à terra.
Segundo o Adventismo, quando Jesus entra no Santo dos Santos, ele volta. Quando Jesus entrar, no Santo dos Santos, ele volta. Então, por enquanto, agora ele está no lugar santo, fazendo ainda juízo investigativo pelos pecados. É isso que nós vamos estudar daqui a pouco. Para você entender o conteúdo da revelação de Hiram Edson, você precisa entender a estrutura do tabernáculo de Moisés. Tá? Primeiro temos o pátio dos sacrifícios, é onde os fiéis iam para levar as suas petições. E aí tem um lugar santo, que só os sacerdotes entravam, e tem o Santo dos Santos, que só o sumo sacerdote entrava e ficava ali a Arca da Aliança. No Santo dos Santos só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano, levando o sangue de um novilho pelos pecados das pessoas, e ali ele derramava aquele sangue na Arca da Aliança, e este ato era chamado de expiar o pecado, ou propiciação. Por isso que João diz que Jesus é a propiciação dos nossos pecados, né? João não diz que ele está sendo a propiciação dos nossos pecados, ele foi a propiciação dos nossos pecados, mas de acordo com o Adventismo, essa propiciação acontece cotidianamente, ou seja, a obra não está consumada. Então, que Edson diz sobre a revelação, fazendo uma interpretação da profecia de Miller? Edson diz que no dia 22 de outubro de 1844, agora você veja que ele já esqueceu as outras duas vezes, né? Que equivocadamente, né? Foram 3 profecias da volta de Jesus e que ele não veio em nenhuma delas, mas ele esquece. Mas ele disse que no dia 22 de outubro de 1844, Miller tinha acertado a data. Ele só havia se equivocado na movimentação de Jesus. Ou no caso, Jesus não saiu do trono para retornar à terra. Jesus tinha entrado no Santo dos Santos, né? Ele saiu do trono e fez o movimento do trono para dentro do tabernáculo, né? Então, ele de fato entrou no santuário, que é a interpretação de Daniel 8,14, mas no santuário terrestre, mas não no santuário terrestre, e sim no santuário celestial, né? Nesse caso, para eles, né, Jesus está fazendo uma investigação pelos nossos pecados e terminar a purificação que ele havia começado aqui na cruz. Daí surge uma heresia adventista, do qual nós vamos falar, que é chamado juízo investigativo. É isso que nós vamos falar daqui a pouco. Ou seja, Jesus está no Santo dos Santos, o tabernáculo celeste, fazendo um juízo investigativo de nossos pecados, ainda julgando nossos pecados. Ou seja, o julgamento da cruz não foi o fim, nem o início. É bobeira isso, tá? E essa foi a visão que Hiram Edson teve. Ele passou a todos e foi chamado de a grande revelação, tá? Só vou dar aqui de novo o livro, que isso está no livro A Administração da Igreja, livro adventista, na página 20. Você pode ler isso que eu acabei de afirmar, está no livro A Administração da Igreja, na página 20, tá bom? Só continuando aqui então a minha tese, ou seja, Jesus está no Santo dos Santos, no tabernáculo celestial, fazendo um julgamento investigativo, né? Ainda pelos nossos pecados. Foi a visão que ele colocou. E aí vem mais 2 grupos que se juntam a Hiram Edson, né, de discípulos de Miller. Nessa ocasião, Miller já não queria mais saber da obra, do ministério, ele já saiu de cena, mas os seus discípulos dão sequência. E tem 3 grupos de discípulos. O primeiro é com Hiram Edson e o segundo, que tinha por nome Joseph Bates, né? E esse segundo grupo, ele dava ênfase à guarda do sábado. Ele era um sabatista, né? Miller também já havia dado ênfase a essa guarda do sábado. Ellen White também já vinha dando ênfase à guarda do sábado, mas Bates foi o mais enfático na questão do sábado, né? Um outro grupo depois de Bates, são 3 grupos, né? Hiram Edson, Joseph Bates, e agora temos também um outro grupo, que é da terceira pessoa, que é da famosa evangelista Ellen White, que dava muita ênfase aos dons espirituais. Então, na junção desses 3 grupos, nasceu o movimento adventista. O grupo de Edson, com a visão
do juízo investigativo, ou seja, daquele movimento que Jesus não voltou. Ele saiu realmente do trono na visão de Miller, mas veio purificar o tabernáculo terrestre, né? Ele veio purificar o tabernáculo celestial, e ele ainda está lá até agora fazendo juízo investigativo. Até hoje ele está lá, né? E o de Joseph Bates, que trouxe uma ênfase muito forte na guarda do sábado, e o grupo de Ellen White com a visão dos dons, né? Então nós vamos nos concentrar no grupo de Ellen White, que foi o grupo que permaneceu, que deu base para o surgimento da igreja adventista. Pois o que ela fez? Ela apanhou os três grupos, né? Ela pegou o juízo investigativo de Edson, ela pegou a guarda do sábado de Bates, e ela pegou os dons que ela já permanecia nessa parte dos carismas, e aí nasceu o que nós conhecemos hoje como Igreja Adventista. Só deixando claro para os irmãos que o nosso fundamento hoje é sobre o adventismo do sétimo dia, tá? E suas heresias. Você tem o adventismo, né, da promessa, que crê nos dons, né? Tem o outro grupo de dissidentes aí adventistas, e o que nós estamos falando aqui é do adventismo do sétimo dia, tá? Suas heresias. Agora vamos lá. Primeira heresia, são graves, tá? Embora o adventismo vai afirmar que a Bíblia é a palavra de Deus, eles creem, escute isso, que os ensinos de Ellen White são de mesmo modo igualmente inspirados, tal como a Bíblia. Tá? Isso você vai ver em quase todos os ensinos dos teólogos adventistas. Eles rejeitam duramente que os ensinos de Ellen White não têm inspiração, tal como a Bíblia, e que não tenha sido, tá? Tal como a Bíblia foi dada pelo Espírito, não tenha sido dado pelo Espírito para o Ellen White. Eles então colocam os ensinos de Ellen White em pé de igualdade com a Bíblia. Coisa que qualquer seita faz, né? Qualquer outra seita faz isso. Toda seita tem um profeta, que esse profeta tem uma visão, e os seus ensinos são inspirados igualmente à Bíblia, né? Sagrada. E o seu profeta, o profeta dessa seita, ele é tão apóstolo, tão profeta, como os profetas e apóstolos da Bíblia, tá? Segunda grande heresia. Segunda grande heresia adventista, que é incomum, né, com qualquer outra, que é comum em qualquer outra seita. Para você entender sobre seita, a primeira delas é isso, tá? O profeta da seita tem uma visão, o profeta da seita tem escritos que são inspirados, tal como a Bíblia, e é profeta. Ele é profeta igual Moisés, ele é profeta igual Elias, ele tem a mesma inspiração dos apóstolos, tá? E o segundo fundamento do que nós chamamos de seita é o que nós chamamos de exclusivismo. O que é exclusivismo? Toda seita é exclusivista, tá? No artigo de março de 2001 da revista Adventista, página 10, diz o seguinte: eu creio em um futuro brilhante da igreja adventista, pois não somos uma simples igreja entre as demais. Olha o que está escrito no artigo de março de 2001 da revista Adventista, página 10. Olha o que eles dizem: nós somos o remanescente de Deus para o final dos tempos. Tá? Um pastor adventista, e você sabe, no programa de televisão deles, eles reúnem um grupo e ele dá aula para aquele grupo como se estivesse numa célula, né? Num grupo caseiro, só que é um programa de televisão de uma qualidade assim excepcional, e seus pastores têm um domínio de câmera assim perfeito, né? Ninguém vai ali falando de bobeira, não. Ele fala em todas as palavras que Deus vai tirar os remanescentes da Babilônia e trazer para o adventismo, né? Ou seja, tudo que não é adventismo é Babilônia, tá? Para você ter uma ideia da gravidade desse exclusivismo adventista, isso é característico de seita. No certificado de batismo fornecido pelos adventistas, quem vai se batizar lá, inclusive tem que ter rebatismo, tá? Se você vem de outra igreja, eles rebatizam você. Também é característico de uma seita. No certificado de batismo fornecido pelos adventistas, onde tem as perguntas feitas aos catecúmenos, né, a quem vai se batizar, tem a pergunta de número 13, que é a seguinte: você crê que a igreja adventista é a igreja remanescente da profecia bíblica? Você tem que responder que sim, tá? Gente, isso é muito grave, ou seja, a igreja adventista é a única. O termo aqui é remanescente, é a única igreja profética bíblica.
é a única, o resto é tudo Babilônia. Então, para o Adventismo, todas as outras igrejas, Batista, Presbiteriana, Assembleia de Deus, etc., né, são Babilônia. E eles são o remanescente de Deus para os últimos dias. Né? Então falamos aqui de dois fundamentos que caracterizam o Adventismo e qualquer outra coisa como seita. Primeiro, é a inspiração canônica. Os livros dos profetas ou pregadores dessa seita têm igual inspiração à Bíblia, e os seus líderes são profetas igual os bíblicos, tá? E apóstolos igualmente os bíblicos, né? E receberam todos eles uma divina profecia, uma divina revelação, e faz deles canônicos, tá? E o segundo que determina que realmente você está diante de uma seita é o exclusivismo, tá? Só a gente é salvo, o resto é Babilônia, o resto é isso, aquilo outro, mas a gente é salvo e tal, né? Agora, terceiro, doutrina de Cristo. A igreja adventista, ela afirma sobre Jesus em seu livro Nisto Cremos. Você pode olhar lá o que eles afirmam. Deus, o Filho Eterno, encarnou em Jesus. Tá certo. Deus, o Filho Eterno, encarnou em Jesus. Só que nesse ponto, no livro Nisto Cremos, temos dois polêmicos, né? Duas doutrinas polêmicas aqui de Cristo. Primeiro ponto. Nesse ponto do livro Nisto Cremos, Jesus Cristo é o anjo Miguel, né, que apareceu no Novo Testamento. Isto afirma o Ellen White em seu livro Os Patriarcas, na página 366. Ellen White afirma que Jesus é o arcanjo Miguel. Tá? A base que eles usam está em Judas, no livro de Judas, no versículo 9, quando Miguel contendeu com Satanás pelo corpo de Moisés. Ellen White cita o seguinte: Miguel, no caso Jesus, ressuscitou Moisés. E ela disse que esse Miguel, ela tem horas, né, que ela no livro fala, então o Cristo ressuscita Moisés, ou seja, ela faz um comparativo ali, dizendo que Miguel contendeu com Satanás, e é o próprio Cristo. E isto para o Ellen White, tá? Em segundo ponto polêmico, nessa questão da divindade da doutrina de Cristo, essa parte é o pior de todas até aqui, tá? Se o adventismo tivesse só essa parte que eu vou falar agora, já seria uma característica terrível de uma seita, né? Que é a natureza pecaminosa de Jesus. Acreditem, eles creem que Jesus tem uma natureza pecaminosa. Nesse ponto eles afirmam que Jesus tinha pecado. Isso está no livro Estudos Bíblicos, página 141. Eles afirmam, olhem bem, em sua humanidade, Cristo participou de nossa natureza pecaminosa e caída. Eles afirmam outras coisas absurdas. Essa é a principal que está lá. Eles afirmam nesse mesmo texto que Jesus não poderia levar os nossos pecados se ele não tivesse uma natureza pecaminosa. Misericórdia. Então, a ideia é que Jesus nasceu com a natureza do pecado, com a natureza pecaminosa, com a natureza caída. E ele, então, não era perfeito. Leia o livro Estudos Bíblicos, página 141, que Jesus não era perfeito. Meu Deus. Mas isso, gente, é uma heresia absurda, uma heresia monstra, tá? Em Lucas 1,35, Jesus é chamado de o ente santo. Ele é santo. Eu vou ler para os irmãos aqui alguns textos bíblicos que mostram que Jesus é santo. Lucas 1,35. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, o texto não diz que ele se tornaria, talvez. A Bíblia diz que ele já nasceu santo, Filho de Deus, tá? O segundo texto que comprova que Jesus não tinha natureza pecaminosa e nem caída. 1 de Pedro 1,19. Mas fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro sem mácula ou defeito algum. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Essa afirmação é gravíssima, é blasfêmia, tá? Blasfêmia dizer que, ou dizer o livro que eles estão, Estudos Bíblicos, página 141, que afirmam que Jesus tinha natureza caída e natureza pecaminosa.
Mas no segundo texto, mostrando aqui, vou ler de novo: mas fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro sem mácula ou defeito algum. Terceiro texto, 2 de Pedro 3, verso 14. Pedro vai afirmar de novo que ele é sem pecado e irrepreensível. Por isso, amados, enquanto guardais estes eventos, esforçai-vos para que sejais encontrados por ele, em plena paz, sem mácula e livres de culpas diante dele. Pedro continua deixando claro que nós sejamos encontrados irrepreensíveis como ele era. Tá? Hebreus 7, 26. Jesus não tinha, gente. Por isso que ele foi concebido pelo Espírito Santo, para que ele nascesse sem a natureza de Adão. Ora, se Jesus precisasse nascer com a mesma natureza caída e pecaminosa, ele poderia ter sido filho de José na carne também. Tá? Mas como ele tinha que nascer sem pecado algum, por isso que ele foi concebido pelo Espírito Santo. Hebreus 7, 26. Certamente estávamos necessitados de um sacerdote como este, santo, inculpável, puro, apartado dos pecados, exaltado acima dos céus. Você está vendo isso aqui? Vou ler de novo. Quem era Jesus na carne? Santo, inculpável, puro, apartado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Tá? Esse aqui é o Jesus homem. Eles dizem que o Jesus Deus era santo, mas o Jesus homem tinha a natureza de Adão e participava dos nossos pecados, porque ele também tinha natureza pecaminosa. Misericórdia, que blasfêmia. Segundo aos Coríntios 5, 21, diz que ele não conheceu o pecado. Olha o que diz: Deus fez, olha só, irmãos, daquele que não tinha pecado. Eu vou ler de novo: daquele homem que não tinha pecado, alguma oferta por todos os nossos pecados. Daquele homem que não tinha pecado algum, a oferta por todos os nossos pecados. Então, Jesus teve que ser oferta pelo pecado, justamente porque ele não tinha natureza pecaminosa. Ora, se nós herdamos a natureza de Cristo e ele, em natureza humana, tinha natureza caída, então não mudou em nada da nossa natureza para a natureza de Adão. Mas a natureza que nós herdamos do segundo Adão é uma natureza sem pecado. Tá? Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. Tá? Hoje nós somos a justiça de Deus, porque nós herdamos a justiça incorruptível do Cordeiro sem mácula, do Cristo sem pecado algum. 1 de João 3,5, o texto vai afirmar enfaticamente: nele não existia pecado. Olha o que diz: sabeis, igualmente, que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Tá? Gente, é uma blasfêmia absurda, um pecado terrível, dizer que Jesus tinha a natureza de Adão e ele tinha a mesma natureza caída, as mesmas inclinações, e ele tinha pecado igual. Tá? Isso está no livro Adventista, Estudos Bíblicos, página 141. Continuemos. Hebreus 4,15. Pois não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer-se das nossas fraquezas, mas temos o sacerdote supremo, que, à nossa semelhança, foi tentado de todas as formas, porém sem pecado algum. Está claro para você? Jesus nunca pecou. Ele foi tentado. O fato de Jesus ter sido tentado não significa que ele tenha a velha natureza. Significa que ele foi tentado, mas sem pecado algum. Ainda em Romanos 8, verso 3, o grande apóstolo, o apóstolo Paulo, diz que ele veio. É nesse aqui que está a explicação. Essa é a base bíblica que eles usam para dizer que Jesus tinha uma natureza pecaminosa. Vamos ver. Portanto, aquilo que a lei fora incapaz de realizar, por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa, a lei de Moisés estava enfraquecida pela natureza pecaminosa. Agora falo sobre Jesus. Deus o fez, enviando o seu próprio Filho. Agora presta atenção, irmãos. A semelhança do ser humano,
pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. Aqui não disse que ele enviou o seu filho humano e pecador. Diz que ele enviou o filho parecido, à semelhança do ser humano pecador, como oferta pelo pecado. E aí ele condenou o pecado na morte. Tá? Ou seja, Jesus tinha uma natureza perfeita. Ele não herdou o pecado original. Isso é uma terrível blasfêmia, tá? Ele era semelhante. Olhando para ele como ser humano, ele tinha uma natureza, uma aparência de ser humano pecador. Olhando para ele como ser humano, daria-se entender que ele tinha os mesmos defeitos que nós, né? Por isso que Paulo usa bem, declaradamente a frase, a semelhança de ser humano pecador. Ele não era um humano pecador, ele era a semelhança de um ser humano pecador, tá? Próxima e terrível heresia. Por mim, eu parava aqui, porque essa heresia da natureza de Jesus basta para decretar isso como uma terrível e monstruosa seita, tá? Doutrina da salvação, vamos lá. Apesar de declarar que a salvação é somente pela graça, eles falam isso, tá? Eles, no caso, mantêm a guarda do sábado como fator irrefutável para a salvação, tá? Não, o adventismo não diz para você guardar o sábado para ser salvo. Diz sim, tá? Em seu livro Testemunhos para a Igreja, o Ellen White deixou claro a importância das obras para ser salvo. E essas obras no livro Testemunhos para a Igreja ajudam Deus na salvação. Olha só, Ellen White diz no seu livro Testemunhos para a Igreja, olha o que ela diz no livro: santificar o sábado importa para a salvação eterna. Você está vendo? Então é evidente que para os catecúmenos, os iniciantes, os que estão entrando, eles não vão ouvir isso, né? Isso aqui é quando você entra lá e se aprofunda e começa a ler os livros, aí você começa a ver. Por exemplo, quem não guarda o sábado não será salvo. No livro Testemunhos para a Igreja, o Ellen White diz: santificar o sábado importa para a salvação eterna. Não é só isso. Você vê nos debates como Na Mira da Verdade, né? Teólogos famosos, adventistas, programas como Está Escrito, eles constantemente usam esses termos, né? Mas veja, como não é popular e você assiste ali, eles jogam as coisas em muitas entrelinhas, né? Porque eles estão na televisão, né? Eles querem adquirir adeptos, mas é grave isso, é grave. Em outras palavras, a salvação não passa pela graça, ela acaba sendo pela guarda do sábado, né? Quinta heresia, essa é famosa: o sono da alma. Para o pensamento adventista, ao morrer, o homem entra em um estado de sono profundo. Vamos ler o texto base que eles usam, Eclesiastes 9:5. Olha só: porquanto os que estão entre os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem mais nada. Não haverá recompensa para eles, nem mesmo lembrança restarão acerca de suas pessoas. Então eles pegaram esse texto de Eclesiastes aqui e disseram: tá vendo? Não haverá recompensa. Na cabeça do adventista, funciona da seguinte maneira: quem morreu nem vai para o céu, nem vai para o inferno. Ele fica no pó da terra. Morreu. É chamado sono eterno da alma. E eles pegaram esse texto de Eclesiastes. Mas Cláudio, como é que é? Explica isso. Aí está dizendo que os mortos não sabem de mais nada. Não haverá recompensa para eles, nem mesmo lembrança acerca das pessoas, né? Mas é verdade, gente. Esse texto aqui está falando da relação dos mortos com as pessoas que estão na terra. O texto não está falando dos mortos com vida eterna. Se você for lá no cemitério, tenta falar com os mortos. Tenta, vai lá. Vamos ver se o morto lá no cemitério fala com você. O texto está falando aqui da relação dos mortos com a vida eterna, não da alma. Tá? Em nenhum momento aqui fala de espírito ou alma. E eu vou concentrar para os irmãos aqui muitos textos que falam de vida eterna após a morte. Tá? Aqui está falando do cara que está no pó da terra. E esse camarada aqui, que lembranças que tem um cara que está lá no cemitério. Vai lá no cemitério e tenta conversar. Vamos ver se ele tem lembranças. Não tem. Entenderam? Eles se baseiam nessa passagem da Bíblia, que também usa o termo dormir para morrer. E a Bíblia tem textos que ele usa o termo dormir, mas é só dormir na carne.
Morte, dormiu. Olha só, por exemplo, eles pegam o texto que Jesus fala para os discípulos, né, em João 11:11. Não, ele não está morto. Nosso amigo Lázaro só dorme, né? Tá vendo? A própria Bíblia deixa claro, né? Mas o que a Bíblia nos diz sobre o sono da alma? Deixa eu me falar uma coisa clara aqui para os irmãos, tá? Não vou falar muito detalhado, senão se estende muito, mas senão vai ficar muito extenso, né? Mas nós vamos fazer um outro vídeo aqui só para falar sobre sono da alma, porque dá um vídeo inteiro só disso, tá? Aí a gente fala para onde vão os mortos, tá? Mas eu vou dar alguns textos aqui. Primeiro texto, Apocalipse 6:9. Vamos ver se quem morreu está dormindo. Quando ele abriu o quinto selo, contemplei debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que proclamaram. Quando ele abriu o quinto selo, contemplei debaixo do altar. Olha lá. Agora não está falando do cara no pó da terra. Olha lá. As almas daqueles que haviam sido mortos por causa do testemunho que deram. Opa! Então, o que nós estamos vendo aqui? Gente, morreu e não ficou no pó da terra. Foi para debaixo do altar. Tá? As almas dos salvos estão aonde? No céu. E essas almas estão dormindo? Vamos ver se está dormindo. Verso 10. Eles exclamavam com grande voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os que habitam em toda a terra e vingar o nosso sangue? Aí veja, que apesar deles estarem lá, o Senhor usa o termo deles estarem lá, né, como repouso. Veja o verso 11. Então, para cada um deles foi entregue uma vestidura branca e foi-lhes orientado que aguardassem ainda um pouco mais. Descansem mais um pouco, né? Mas não significa que eles estão dormindo. O fato de estar lá no paraíso, e essas almas estão aonde? No paraíso. Onde que é esse paraíso? Essas almas estão lá no paraíso. Agora veja, 2 de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 1, né? Afirma que esse paraíso é o terceiro céu. Bom, aí nós vamos entrar um pouquinho aqui numa questão escatológica, né? Antes da morte do Senhor, você tinha o conceito de paraíso, né? Depois da morte do Senhor Jesus, você tem outro conceito de paraíso. Inclusive tem um vídeo meu, né? Se o inferno existe, onde ele está, deixar o link aqui para vocês. Eu explico essa característica de como era o inferno, né? Antes e depois da vinda do Senhor Jesus. Mas a característica do Sheol, né? Do inferno, antes da morte de Jesus, era um. E depois da morte de Jesus é outro, tá? Queria até indicar a vocês essa mensagem minha que está no YouTube, né? Se o inferno existe, onde ele fica? Que tem uma heresia adventista também, que eles acreditam que não existe inferno, tá? Por exemplo, todos que morriam antes da morte de Jesus iam para um lugar chamado Sheol. Sheol é terras baixas, né? Lugares inferiores. E o Sheol, ele era compartimentalizado em 3 partes, né? Geena, abismo e paraíso. O Geena é o incinerador, né? Jesus usou o termo Geena, porque de fora de Jerusalém, né, se tem, ou tinha na época, lugar que incineravam os lixões, né? Então Jesus disse que o inferno tem um incinerador de alma. Isso é chamado de Geena. O grande abismo. Nesse abismo é onde fica a morada de Satanás e seus anjos, onde eles foram jogados no abismo, né? Isaías 14:12 diz isso, né? Ele foi jogado no abismo. Como foi que caíste do céu, ô estrela da manhã, né? Filho da alva, da alvorada, que fostes atirado à terra, tu que derribavas as nações, né? Afinal, tu costumavas declarar em teu coração: hei de subir até os céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, e eu me estabelecerei na montanha da Assembleia, no ponto mais elevado do Zafon, o alto do norte, o Monte Santo, né? Subirei mais alto que as mais altas nuvens e tornarei-me semelhante ao Altíssimo. Contudo, verso 15, as profundezas do Sheol, da morte, foste precipitado, lançado fostes no fundo do abismo. Nesse mesmo abismo, embaixo, tem um lugar chamado Tártaro, que é o termo que Pedro usa quando ele diz que tem anjos presos nesse Tártaro, né? Em cadeia, estão presos lá. Mas tem outro compartimento que era chamado de paraíso, isso embaixo da terra, tá? Quando Jesus desceu
A Bíblia diz em Efésios 4 que ele foi ao centro da terra e ele fez 3 coisas. Pregou aos espíritos em prisão. 2ª, tomou a chave da morte. 3ª, levou os remidos. Os remidos estavam aonde? No paraíso. Davi disse: não deixe, Senhor, que a minha alma permaneça no Sheol. Jacó disse sobre seu filho José, quando seus filhos falaram que José foi comido por uma fera, ele disse: a minha alma esperará para guardar meu filho José no Sheol. Todos iam para o Sheol. Sheol era um espaço, mas a Bíblia diz que Deus abriu um caminho no meio do mar para levar esses remidos. Jesus levou o cativo cativeiro. E esse paraíso agora, depois da morte de Jesus, não está mais ali. Naquele tempo, o espaço do Sheol, nesse mesmo tempo e espaço. Aonde é que é o paraíso hoje? Paulo fala, segundo aos Coríntios 12, versículo 1 a seguir, diz assim: considerando, pois, ser necessário que vos exponha minhas glórias, embora não me seja vantajoso orgulhar-me, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado ao 3º céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não entendo exatamente, Deus o sabe. Mas o que é o 3º céu? O próprio Paulo responde: mas sei que esse homem, se isso ocorreu no corpo ou fora do corpo, não sei, mas certamente Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inexprimíveis, as quais não é concedido ao homem comentar. Que coisa! Apocalipse 6:9 fala dessas almas no céu. Apocalipse aqui fala que esse paraíso, onde estão essas almas, fica embaixo do trono de Deus. E aqui Paulo fala que esse embaixo do trono de Deus, onde estão essas almas, é o chamado paraíso. Então, quando Jesus foi, ele abriu o caminho no meio do mar, levou esses remidos agora então para o paraíso, que é o 3º céu. De acordo com Apocalipse 6:9, fica embaixo do trono de Deus. Então, que conversa é essa que o cara morre e fica dormindo no pó da terra? Não vai nem para o céu nem para o inferno. Que papo é esse? De onde você tirou essa heresia absurda dessa? De onde se tirou isso? Ainda no demais, nós temos o próprio ladrão da cruz dizendo para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Onde que é o paraíso? Paulo foi no paraíso. Apocalipse 6:9, embaixo do trono de Deus. Aí Jesus diz o que para o ladrão? Não, fica dormindo aí no pó da terra. Ele diz: hoje mesmo. Hoje mesmo. Mas o adventista diz que o texto está mexido. Ele diz: por isso te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Eles mudaram a vírgula, mas não está assim na Bíblia. A Bíblia diz assim, em Lucas 23:43, pode ir lá e conferir. Em verdade te digo, vírgula, hoje estarás comigo no paraíso. Bíblia versão livre. Em verdade te digo, vírgula, hoje estarás comigo no paraíso. Te digo hoje, vírgula. Tá bom? O ladrão foi para o 3º céu, não foi para o pó da terra. Não ficou inconsciente no pó da terra. Não ficou dormindo no pó da terra. Isso é uma falácia herética terrível, Quem morre com Cristo, na mesma hora, ele vai para o céu, vai para o paraíso. Na mesma hora ele vai se encontrar com Cristo no 3º céu, de acordo com as afirmativas bíblicas. Mais do que isso. E quem morre em Cristo fica inconsciente? Vamos ver na Bíblia. Deixa a Bíblia responder. Vamos ver em Lucas 16, a partir do versículo 19, a história do rico e do Lázaro. Mas isso é parábola. Parábola não é Bíblia? Jesus usou as parábolas para ensinar suas doutrinas, E, além do mais, aqui é a única palavra, parábola no caso, para mim não é nem a palavra, mas a história real. Porque ele dá nome, é o único lugar que ele dá nome aos personagens. Então, para mim, nem parábola é. É uma história verídica. Lucas 16:19. Havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que dependia todos os dias de sua vida de forma regalada.
E havia também outro homem, chamado Lázaro, que coberto de chagas vivia a esmolar, e fora abandonado no portão do homem rico. Lázaro ansiava por alimentar-se ao menos de migalhas, que porventura viessem a cair da mesa do rico. Até os cães vinham lamber as suas feridas. E assim chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para o seio de Abraão. Entretanto, o homem rico também morreu e foi sepultado. Então nós temos aqui termos para o paraíso como embaixo do trono de Deus, né? E seio de Abraão. Aqui nós temos a base bíblica para provar que esse paraíso ele era separado no Sheol, né? Porque isso aqui era antes da morte de Jesus, tá? Ele tinha um abismo que separava o Geena, onde ficava depois o rico, e o paraíso, onde ficou o mendigo Lázaro, tá? E o grande abismo ficava no meio. Isso antes da morte de Jesus. Isso muda depois, tá? Depois nós vamos ver no Novo Testamento, tanto Apocalipse como Paulo, que o paraíso agora é o terceiro céu. Já não está mais no mesmo tempo e espaço do inferno, né? Vale lembrar os irmãos que nós não estamos debatendo ou falando, tá? Nós estamos falando da teologia. A gente debate ideias, tá? 22. E assim chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. Entretanto, o homem rico também morreu e foi sepultado. Mas ele ficou no pó da terra, como eles usam no texto de Eclesiastes, os mortos nada sabem? Não. Mas vamos ver. Continua o texto. Mas no Hades, para onde que o rico foi? Para o Hades. Hades é ao mesmo tempo para Sheol, inferno, tá? Onde estava? Dormindo? Não. Onde estava em tormentos. Agora a pessoa está no inferno, está sem consciência. Diz aqui. E olhou para cima e observou Abraão ao longe, com Lázaro ao seu lado. Viu lá? É aquilo que eu disse para você. O grande abismo, o paraíso e o Sheol. Então gritou: Pai Abraão, tem compaixão de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porquanto estou sofrendo muito em meio a estas chamas. Viu só? O cara morreu, foi para o inferno, está em tormento, está sofrendo nas chamas. E tem mais, vamos ver se ele perdeu a consciência. Verso 25. No entanto, Abraão lhe replicou: Filho, recorda-te de que recebeste todos os teus bens durante a tua vida, e Lázaro foi afligido por muitos males. Agora, entretanto, aqui ele está sendo consolado no paraíso, enquanto tu estás padecendo no inferno. Tá? 26. E além do mais, aquilo que eu falei para vocês da base bíblica, foi colocado um grande abismo entre nós e vós. Viu lá? Geena, abismo, paraíso. De maneira que os que desejem passar daqui para vós, outros não consigam, tampouco passem de lá para o nosso lado. Diante disso, suplicou: Pai, então eu te imploro, olha gente, o cara está morto no inferno, que mandes Lázaro à casa de meu pai. O cara morto no inferno, pois tenho 5 irmãos. O cara não esqueceu de nada. Permite que ele os avise, a fim de que eles também não venham para este terrível lugar de sofrimento. 29. Contudo, Abraão lhe afirmou: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, certamente se arrependerão. Abraão concluiu, e afirmando: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se permitirão converter, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Deixa-me detalhar algumas coisas aqui nesse ponto que Jesus está ensinando aqui, né? É um fundamento doutrinário poderoso, tá? Primeiro, o cara lá no inferno teve sensações físicas, tá? Manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porquanto eu estou sofrendo muito em meio a estas almas. Ele teve sede, ele está no inferno. Segundo, ele teve preocupação e lembranças. Eu tenho 5 irmãos, não se esqueceu dos irmãos, mas ele está no inferno. Terceiro, ele se preocupou com os irmãos. Os meus irmãos estão lá fazendo missa do 7º dia para mim, e eu estou no inferno, né? Manda Lázaro ir lá, por favor. O cara está no inferno, gente. Tá?
Gente, são palavras do Senhor. Isso é um fundamento doutrinário. E esse ensino aqui, ele quebra muitas heresias, tá? Por exemplo, a ideia do purgatório, tá? A ideia de que todo mundo vai para o céu e que não tem inferno. As pessoas ficam lá no purgatório tentando melhorar, purgando. Para mim, purgatório é casa de purga. Tá? E aí a alma vai sendo purgada e depois melhora. Aí você joga a moedinha, né? Plim! Na hora que a moedinha cai, a alma do cara sai do purgatório, tchac, na mesma hora, e vai para o céu, né? Então, olha só, o adventismo, eles não consideram isso aqui por ser parábola, tá? Se nós não considerarmos as parábolas de Jesus, nós não podemos considerar nenhuma doutrina, porque o Sermão do Monte, em grande parte, foi em parábolas. E Jesus falou em parábolas justamente para confundir a mente de quem achava que sabia demais. E até hoje, quem acha que sabe demais lê as parábolas de Jesus e se enrola. Né? As parábolas estão recheadas de ensinamentos e doutrinas, né? É do Mestre. Jesus disse da existência do inferno. Jesus falou mais em inferno do que no céu, gente. Falou que um foi para o céu e o outro foi para o inferno. O que estava no inferno não perdeu a consciência, apesar do corpo dele estar na terra e o corpo dele não saber de nada. Se você vai lá no cemitério, o corpo dele não sabe de nada. Você conversa com ele, você está conversando com o pó, de nada entende. Mas ali não está falando da morte da alma, está falando da morte do corpo, porque a alma continua viva. Ela continua viva, ou no céu ou no inferno. Ela continua viva. No céu, ela é consolada, no paraíso, como nós vemos, e no inferno é atormentada também, como vimos. Tá? Sexta heresia. Meu Deus. Bode remidor. O adventista crê que Satanás, meu Deus, é coparticipante de Cristo no sacrifício pelos nossos pecados. Funciona assim. Na lei de Moisés você tinha o bode, eles colocavam o pecado das pessoas no bode e mandavam o bode para o deserto, né? E o bode levava os pecados. Para eles, aquele bode é o diabo, né? E para eles, Satanás tem participação no sacrifício de Cristo. Cristo não levou sozinho os nossos pecados. Ele foi surrado pelo diabo, ele apanhou do diabo, né? Ele foi no inferno e apanhou no inferno, então o diabo é participante também do sacrifício de Cristo. Na realidade, acaba sendo que é o diabo que leva o pecado das pessoas. Essa aqui é a verdade, tá? Porque se no final de contas você põe nas costas do bode e não da ovelha, do cordeiro sem mácula, o sacrifício dos pecadores, quem leva os pecados é o próprio diabo. Isso é uma blasfêmia, é uma heresia desmedida, tá, gente? Sétima heresia, negam a existência do inferno. Eu acho que aqui não precisa a gente desenvolver mais isso, porque já foi falado agora dentro do outro fundamento, né? Eles negam a existência do inferno. O adventista crê que o inferno ainda não existe, que ele não foi inaugurado, tá? Eu já dei o fundamento bíblico aqui, Lucas 16, 22 e 23, né? E assim que chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos levaram para junto de Abraão, entretanto o homem rico também morreu e foi sepultado, mas no Hades, tá? Então o inferno já foi inaugurado e nós temos prova disso também. Isaías 14, 12 diz que Satanás foi jogado no inferno, no Sheol, que é chamado também de abismo. A Bíblia diz que Deus fez o inferno para o diabo e seus anjos e eles não creem. Na realidade, para o adventismo, Satanás está perambulando aí, destruindo os mundos. Quando Deus fez a Terra, ele veio para a Terra, né? Ele é o Thanos, né? Destruindo os planetas e depois ele veio para a Terra. Nona heresia, juízo investigativo, que da onde nasceu mesmo o adventismo, né? Que é de Iran Edson, aquele primeiro camarada que nós falamos, né? Diz que Jesus ainda está fazendo o plano de consumação dele na cruz, né? Quer dizer que quando Jesus disse na cruz está consumado, não foi consumado. Ele ainda está investigando, então o julgamento não foi da cruz, é um julgamento investigativo, né? Jesus está ali ainda olhando, investigando os meus pecados ainda, lá em cima da tampa do que nós chamamos de propiciatório, né? Ele não fez propiciação na cruz, ele ainda está propiciando constantemente, isso é chamado de juízo investigativo. Bom, irmãos, basicamente é isso.
Tem muito mais coisa, mas basicamente é isso. Mas tem tanta coisa que você nem tem noção, né? Tecnicamente são esses conteúdos que fazem o Adventismo ser uma seita, e para mim é a mais perigosa, né? Por quê? Pela qualidade de ensino, por causa das escolas que eles têm, né? Que é muito boa, os professores são treinados e eles jogam isso aqui nas salas de aula. Então você que tem um filho no colégio adventista, muito bom colégio, mas na questão do ensino religioso, você tem que ficar atento, né? E vira e mexe, seu filho vai chegar com uma questão dessa em casa, hospitais e etc, né? Os pastores sempre com a barbinha feita, muito bem treinados na televisão, seus programas de televisão para mim são os melhores, religiosos são os deles, né? E estão na televisão aí ensinando a Bíblia, tá? Então, hoje falamos de Adventismo, e eu quero fazer uma série sobre isso, né? Talvez no próximo eu fale sobre catolicismo romano. Mas, basicamente, a doutrina adventista é essa, e por isso eles são classificados como seita, né? Tá aí todas as heresias, citei 9, tem muito mais. Se você gostou e não é inscrito no meu canal ainda, se inscreva. Ajude aí a palavra de Deus ser divulgada, tá? Deixe o seu like, deixe um comentário sobre um tema, e compartilha nas suas redes sociais, tá bom? Divulga aí para o maior número de pessoas possíveis, que o YouTube vai estar entendendo que esse vídeo é relevante e vai levar essa mensagem para muito mais pessoas, tá bom? Amo vocês, beijo no coração e que Jesus te abençoe. Até a próxima vez, tá bom? Fica com Deus aí.